Olá, Flaminga, seja muito bem-vinda a mais um episódio da série Cartas de Cristo. Nós continuamos na carta 1 e eu só quero deixar um parênteses aqui para quem está chegando agora. Se você chegou aqui por agora, inclusive, deixa a sua inscrição aqui nesse canal, aproveita para se inscrever. E por que eu chamo de Flamingas? Quando eu recebi a intuição de começar o projeto Espiritualidade para Iniciante, de compartilhar os meus aprendizados sobre espiritualidade, tudo aquilo que eu estava descobrindo, me veio como intuição também o símbolo do flamingo. E depois eu fui pesquisar qual era o significado de flamingo na espiritualidade, e o significado é o nosso ser se iluminando. E exatamente essa missão do projeto Espiritualidade para Iniciante, levar a iluminação para as pessoas, levar uma nova forma de enxergar a vida, uma nova forma de enxergar e vivenciar a espiritualidade, para que nós possamos ficar cada vez mais e mais iluminados. Então, por isso eu chamo você de Flaminga. Vamos lá para mais esse episódio, relembrando um pouquinho do que nós falamos no último vídeo, onde eu trouxe sobre a crucificação de Jesus. Os relatos sobre a crucificação de Jesus na Bíblia deixa claro que Jesus foi crucificado porque realmente Deus tinha necessidade de receber o sangue através dos sacrifícios de animais ou de pessoas, como foi o caso de Jesus, sendo que, na verdade, o que Jesus realmente queria passar de mensagem era que não havia mais necessidade de ter os sacrifícios, porque Deus não condenava ninguém, então não era mais necessário ter os sacrifícios. E ele foi crucificado porque as ideias novas dele não foram aceitas. Só que as Escrituras traz exatamente o contrário do que ele queria ensinar. As Escrituras nos traz que ele foi crucificado justamente como um sacrifício a Deus, para pagar todos os nossos pecados. Mas esse não foi o intuito. Deus não está nos castigando, não está nos condenando, não tem necessidade de nós considerarmos esse Deus e do qual a gente tem que fazer sacrifícios para merecer o amor de Deus. O amor de Deus já nos foi dado. Então, a forma como foi colocada na Bíblia, ela vai inclusive contra aquilo que Jesus estava ensinando naquela época. E agora corta para aquele momento em que Jesus estava no deserto, onde ele teve a sua iluminação, onde ele teve algumas visões, que tudo é energia, de que não existe nada que seja material, e onde ele percebia que quando ele tinha uma convicção e quando ele tinha a sua fé muito aumentada, ele conseguia ver para além daquele deserto que ele estava caminhando. Ele via as árvores, via a natureza, via animais, mas se a fé dele oscilava, ele voltava a ver areia. E ele observando essa energia, observando essas partículas, ele observou o cintilar das partículas, ele percebeu que todo esse movimento das partículas eram perfeitos, que não havia erro naquelas partículas. Foi então que ele recebeu todo o conceito do poder criativo divino. E esse poder criativo, essa natureza do poder criativo, ela age sobre todas as coisas aqui na Terra. Não há nada que possa ficar de fora dessa natureza do poder criativo. É o poder da criação. O poder da criação obedece a algumas regras, algumas leis que são implacáveis, que acontecem a todo momento na natureza, com os seres humanos. E nós vamos estudar agora cada uma dessa natureza do poder criativo. Então vamos estudar esse conceito em primeiro lugar, natureza do poder criativo. Natureza vem do natural, daquilo que acontece com naturalidade, que acontece sem grandes esforços. Tudo que é natural é fluido, é leve, é daquela maneira. E a natureza do poder criativo, então esse poder da criação, o poder de criar tudo isso que nós enxergamos, esse poder que vem de Deus, tem uma natureza, obedece uma natureza. Então, é essas naturezas desse poder criativo que nós vamos ver a partir de agora. A primeira natureza do poder criativo é o crescimento. Tudo o que é vivo sempre cresce. Observe ao seu redor.
as plantas, toda a natureza, as pessoas, inclusive, tudo trabalha em crescimento. E por que essa natureza e todas as outras, elas são aplicadas a tudo e a todos, e não tem como nós escaparmos dela, porque faz parte da criação perfeita. Não tem como uma criança dizer, eu não quero crescer, eu me recuso a crescer. Não há possibilidade, porque todas as coisas que estão sobre essa terra, elas estão sendo regidas por essas naturezas que nós estamos citando aqui. E o crescimento é uma delas. Tudo que está aqui vai crescer. Inclusive, nós também, enquanto consciência, enquanto almas ou espíritos, nós estamos em constante crescimento. Tudo cresce, todas as pessoas e tudo que há aqui vivo sobre essa terra está em constante crescimento. A segunda natureza do poder criativo é da alimentação e da nutrição. Tudo que está aqui precisa ser alimentado, precisa ser nutrido. As plantas, as pessoas. E essa inteligência desse poder da criação, por exemplo, traz o leite naquela que acabou de dar à luz. E tudo precisa dessa nutrição. E a nutrição, ela é perfeita. O solo tem tudo aquilo que ele precisa para ser um solo nutritivo. Existem os materiais e os compostos na natureza, no solo, que são perfeitos, que são necessários e perfeitos. Então, tudo aqui precisa ter alimento e nutrição. Nós também precisamos ter o nosso alimento, tanto físico, quanto o alimento espiritual, quanto o alimento energético, o alimento daquilo que nós recebemos, de todas as energias que nós encontramos ao longo do nosso dia, da nossa vida. Tudo isso é alimento e nutrição. A terceira natureza do poder criativo é a cura. Essa é uma natureza muito importante, porque a cura, ela é natureza. Aquilo que é natureza, é natural, está disponível, é fluido, acontece sem esforço. E a cura é uma natureza que acontece sem esforço. Note quando você faz um corte no seu dedo, você se cura. O teu corpo, ele entra num trabalho frenético para curar aquele seu machucado. E quando a gente pensa num machucado pequeno, a nossa mente consegue conceber a cura, aquela saúde para aquele ferimento. E nós ainda estamos um pouco limitados quanto a curas maiores de coisas que nós consideramos mais graves e maiores. Mas ao longo dessas cartas nós vamos perceber que nós podemos sim acessar curas que talvez nesse momento nós consideremos impossíveis. A quarta natureza do poder criativo é a proteção. Existe proteção para todo tipo de vida aqui na Terra. Nós temos as nossas proteções no corpo, os animais têm as suas próprias proteções, as suas formas de se abrigarem, os animais que se camuflam na natureza para não serem atacados, as plantas elas se defendem, a floresta ela se defende. Eu quero abrir um parênteses aqui agora para dizer para vocês sobre um livro que chama A Vida Secreta das Árvores. Ele é um livro mais voltado para a biologia, mas é muito interessante, que fala sobre como a floresta se protege, a floresta mesmo, nativa. E que hoje os cultivos, que as pessoas destruíram as florestas para cultivar as suas culturas, acabaram com essa inteligência da floresta. Mas a floresta ela tem uma inteligência. Uma árvore protege a outra, elas emitem sons, emitem cheiros que vão afastar os insetos, os predadores. É muito interessante esse livro para quem se interessar. E toda a natureza tem essa proteção. E nós também, como seres humanos, nós temos a nossa proteção. A nós foi dado todo o material para construir as nossas casas, seja lá com materiais hoje de alta tecnologia, ou seja com as próprias folhas das plantas para proteção do sol, abrigo de ataques de animais. Nós estamos o tempo todo protegidos. A quinta natureza do poder criativo é a satisfação das necessidades. Nós estamos plenamente satisfeitos nas nossas necessidades. Todo o nosso corpo já tem um mecanismo de atender às nossas necessidades, funcionamento perfeito de todas as nossas células, de todos os órgãos,
de todos os membros do nosso corpo, pernas, braços. Os cílios têm a sua função, as sobrancelhas também com suas funções, o cabelo, as unhas, cada partícula, cada parte do nosso ser tem uma função e tudo é para atender às nossas necessidades. Tudo na natureza está disponível para atender às nossas necessidades. O próprio ar, o oxigênio que está disponível em abundância para nós é uma satisfação das nossas necessidades. E Jesus Cristo chama aqui de luxos físicos que nós temos. As partes do nosso corpo são luxos físicos. A sexta natureza do poder criativo é o trabalho. Enquanto ele observava todas essas células, essas partículas trabalhando, ele observava como era essa vida em comunidade, como era esse trabalho em cooperação, porque todas as células, elas trabalham em cooperação uma com as outras, seja lá no nosso corpo físico, ou seja numa planta, numa árvore, na água, na composição de qualquer material, todas as células trabalham em harmonia, em comunidade, em conjunto, em cooperação. E essa é sim uma natureza da criação divina, que ela precisa ter o trabalho, precisa haver a ação. O trabalho, ele diz ação, comportamento, atitude. É importante e é necessário e é natural haver o trabalho em tudo isso que existe, tudo isso que nós vivenciamos aqui na Terra. A sétima natureza do poder criativo é a sobrevivência. Todas as composições aqui na Terra e em todo o universo, eu estou dizendo Terra, mas isso se aplica a todo o universo, está em perfeito funcionamento para a nossa sobrevivência. O nosso corpo, ele luta para sobreviver. Uma planta, ela luta para sobreviver se ela estiver sob o sol, sob condições climáticas desfavoráveis. Todos os astros, estrelas, sol, a lua, eles estão nos seus lugares perfeitos há milênios e milênios. Tudo está favorável para a nossa sobrevivência. A oitava natureza do poder criativo é o ritmo. Tudo aqui é operado por um ritmo. As estações do ano, as luas em cada período do mês, a chuva e o sol, a vida e a morte, tudo existe um ritmo. E esse ritmo é ditado por um tempo. Cada tempo é tempo de uma coisa. E não há como nós mudarmos esse ritmo. O ritmo ele é natural e a nós cabe compreendermos e aceitarmos esse ritmo. E a nona natureza do poder criativo, e a última, é a lei e a ordem. Tudo aqui está em perfeita lei e ordem. Não há nada que seja imperfeito neste vasto universo. No nosso corpo não existe nada que esteja imperfeito, na natureza, na Terra, em todo o universo, não existe imperfeição. Então essa é uma característica de lei e ordem, ou seja, de perfeição. É uma lei e não há como nós burlarmos essa lei da perfeição. E depois de trazer toda essa natureza de como é que funciona o poder criativo, Jesus lança uma pergunta. Por que as pessoas sofrem de tantas doenças, miséria e pobreza, já que toda essa natureza do poder criativo é tão perfeita? Essa é a pergunta que nós vamos responder no nosso próximo episódio. Não se esqueça de deixar o seu joinha aqui nesse vídeo e também se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrita. Gratidão por estar aqui, Flaminga. Até o próximo episódio.